começa uma série muito importante aqui pra gente, muito especial. Eu falo que é uma reparação histórica, ao mesmo tempo que é uma exaltação, uma grande celebração, né? E a gente, assim, aqui na empresa Ruhu, né, toda a nossa equipe, a gente tem, assim, falo, né, em nome de todas que estão participando, que trabalharam muito para que essa série pudesse acontecer aqui hoje para vocês, da forma como acontece, de forma gratuita, né? E, sim, então, em nome de todas, é uma alegria imensa, é uma honra enorme hospedar essa série, facilitar com que esses saberes tão importantes, tão urgentes, e vocês vão percebendo também a urgência, né, desse assunto ao longo das lives, para que isso pudesse chegar para vocês da melhor forma. E a gente aproveitar também essa temática, né, do Dia das Bruxas, para a gente botar uma luz sobre esse assunto, essa luz que não foi colocada, né, em nenhum momento da história. Então, sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença de todos vocês. E aí, assim, como vai funcionar a estrutura das lives, tá? São 4 atos, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre cada ato hoje, né? Cada assunto, cada convidada. E hoje eu quero, assim, em especial, fazer esse prefácio, né? Que é essa abertura, essa introdução ao que vai ser esse grande trabalho, né? Dessa grande jornada dos 4 atos. E explicar um pouquinho sobre qual foi a motivação, né? Que eu tive para trazer esse conteúdo para vocês, qual aspectos que eu acho que são de extrema importância da gente tomar consciência e consequentemente provocar as transformações, as revoluções pequenas e imensas que a gente pode ir causando na nossa vida, né? Então hoje é um dia assim que eu quero trazer essa perspectiva geral sobre todas as lives, mas principalmente embasar, trazer esse fundamento mesmo, né? Criar esse terreno para que as próximas lives possam acontecer e vocês já com muito mais consciência sobre a importância da gente se inteirar sobre esse assunto, tá bom? Vocês fiquem por aí, fiquem até o final, tá? Que tem um monte de coisinha surpresa que eu quero ir contando. É uma edição especialíssima mesmo, tá? Tem toda uma programação e muito obrigada pela confiança, tá? Muito obrigada por estarem aqui. Então, peguem um chazinho, peguem uma água, sentem-se com fone, se vocês puderem, e absorvam todos esses conteúdos, tá bom? Eu sinto que as bruxas, elas simbolizam a parte livre de cada uma de nós, né? Tanto elas são ali simbolizadas, né, como a vassoura, que eu acho que é um símbolo super interessante. A vassoura da bruxa, ela representa a fertilidade, né? Que é muito associada àquele aspecto fálico, né? Que é a vassoura, uma ponta, né? O falo, né? A vassoura ali, o cabo da vassoura, né? Então isso representa muito a fertilidade dessas mulheres selvagens, né? Mas eu também gosto muito dessa representação da vassoura ali como um meio de transporte, um meio de locomoção, dessas mulheres se locomoverem, né? Delas voarem, assim. E também um outro símbolo das bruxas é o chapéu triangular, né? Que eu fiz questão de colocar aqui nas imagens, vocês devem ter visto, né? E esse chapéu, esse triângulo, né? Essa forma cônica, ela representa a pirâmide perfeita, porque a base dela é circular. E representa, então, essa ligação do ser humano a partir do chakra coronário com o cosmos, né, com o céu. Então, não à toa, né, essas simbologias e a bruxa também como esse símbolo arquetípico, que eu gosto tanto dessa figura, assim, né, que acabou se desenhando na história. Mas, assim, eram chamadas de bruxas as mulheres livres, as mulheres selvagens, as mulheres independentes, deixa eu arrumar, as mulheres revolucionárias. Essas mulheres que não se conformavam, as mulheres que eram sexualmente livres, as mulheres que eram conhecedoras dos mistérios da natureza, das ervas, dos ciclos da lua, das medicinas naturais, as mulheres que, assim, milênios antes do patriarcado eram reverenciadas como divindades, né, nas sociedades chamadas matrifocais, onde esse feminino ele era respeitado. Então tem evidências arqueológicas, eu já falei sobre isso aqui no Instagram, né? De que desde o período paleolítico, ou seja, 40 mil anos atrás, já existiam evidências do culto à deusa, como o princípio criador. Então a primeira representação do que a gente conhece como Deus era uma mulher. Era essa figura, né, arquetípica que representa os ciclos da vida, da morte, do renascimento, representa a abundância, representa os mistérios.
E diferente do patriarcado, né, que criou o monoteísmo, que é um só Deus e coloca esse Deus, homem, acima de todas as coisas, essa deusa, ela era multifacetada, ela era multipotente, ela era plural, inclusiva. É uma força, inspirada numa força que está ali imanente a toda a natureza, simbolizando então essa renovação constante, não existe morte. Né? Então existe um profundo respeito a esse mistério, a essa inteligência, um profundo respeito tanto à natureza quanto à mulher. E esse feminino, né, que existe em homens e mulheres, que não tem a ver com o gênero, como eu sempre falo, né? Então, essas mesmas mulheres que depois foram xingadas como bruxas, elas nesse tempo, elas tinham papéis extremamente relevantes nessas sociedades, como sacerdotisas, curandeiras, herveiras, parteiras. Elas eram as médicas muitas vezes, porque elas eram detentoras dos mistérios da vida, elas compreendiam esses mistérios, os saberes da terra. E compreendendo os mistérios da vida, compreendiam os mistérios da morte, e por isso elas eram protetoras dessa vida, né? Por esse canal intuitivo, muito aflorado e não podado como é hoje, ela se comunicava ali com as plantas, né? Com os animais. E aí a gente vai vendo uma transição extremamente violenta entre um sistema onde antes as mulheres eram honradas e reverenciadas para um novo sistema onde essas mesmas mulheres começaram a apresentar uma ameaça ao que foi então ali a construção do capitalismo e do patriarcado, né? Essas mesmas mulheres, elas foram transformadas em pervertidas, em mulheres desonradas, porque elas ameaçavam o sistema de controle e aprisionamento, né? Que é o sistema patriarcal e capitalista. E não só, né? Elas ameaçavam um sistema de dependência, em que a igreja, junto do Estado, né? Sempre esse trabalho em dupla, eles foram instalando sistematicamente, né? Uma estrutura de um sistema e que até hoje, né, tem um objetivo bem claro de controlar os nossos corpos, de controlar o nosso destino, de fragilizar os nossos poderes internos, de queimar os nossos saberes e de impedir a cura, né, porque é um sistema que até hoje lucra com a nossa doença, lucra com a inferioridade das mulheres, né, luta com o desequilíbrio, lucra, né, com o desequilíbrio da natureza, para um sistema que até hoje lucra com o nosso medo e com a nossa necessidade de controlar, né? Tudo isso que é natural. Então, nesse fenômeno, né, que a gente chama de caça às bruxas, que é esse fenômeno que a gente está chegando, ele aconteceu por 2 séculos, gente. 2 séculos, é muito tempo. Teve um pico ali, né, entre 1550 e 1630, onde centenas de milhares de mulheres foram perseguidas, foram submetidas às torturas das mais cruéis. Foram queimadas, foram torturadas, foram enforcadas, foram estupradas, queimadas vivas na fogueira. Foi então um movimento extremamente violento, de repressão social contra essas mulheres. Algumas acadêmicas, elas defendem até que a quantidade de mulheres que foram executadas durante esses 2 séculos, né, de caça às bruxas, equivale ao número de judeus assassinados na Alemanha nazista. Só que não tem como comprovar isso porque teve muita subnotificação, né, sobre essas mortes, a causa dessas mortes, né. Mas assim, já se sabe, né, já é comprovado que foi um programa de terror contra as mulheres e que não se compara a nenhuma outra perseguição da história. E aí o mais doido aqui é que o caça às bruxas até hoje, olha que ironia, é um dos fenômenos menos estudados na história. O que provavelmente tem a ver com o fato de grande parte das vítimas terem sido mulheres, né? Ou então quando ele é falado, né, quando a gente ouve falar sobre caça às bruxas, ouve falar sobre bruxas, como por exemplo agora no Dia das Bruxas, é muito ilustrado quase como se não fosse real, né? Como se fosse um folclore, onde as bruxas são ali personagens caricatos, né?
aquela mulher normalmente ilustrada e retratada de uma maneira bem feia, o narigão comprido com uma verruga, um queixo, e a verruga tem pelos e tudo isso, assim, né, tipo um retrato muito, muito pesado, né, dessas mulheres. E muitas vezes elas são retratadas como mulheres rancorosas, como mulheres mal amadas, como mulheres que odeiam crianças, mulheres pervertidas, né, histéricas. E aí, assim, a gente tem os primeiros e os maiores estudiosos desse tema, que eles eram chamados os demonólogos. Olha esse termo, demonólogos, que é um título que ele é concedido aos membros da igreja para aqueles que desvendavam a origem do mal. Todos eles homens, claro, então eles retratavam as bruxas como mulheres, essas mulheres histéricas, que precisavam ser controladas, mulheres que tinham algum transtorno psicológico, uma loucura, uma espécie de uma epidemia. Então eles defendiam, assim, ferozmente o caça às bruxas como uma espécie de terapia social que estava sendo feita ali, como uma coisa extremamente positiva. Então, com certeza, foi uma história que ela não foi tratada e relatada de forma imparcial, como ela precisa ser, mas foi uma forte defesa que endossava ali a execução dessas centenas de milhares de mulheres, né? E aí foi só com o movimento feminista que esse fenômeno foi saindo da clandestinidade na história, né? As feministas se identificaram com as bruxas quando elas começaram a perceber que nenhum massacre social dessa escala, né, seria feito a algo que não desafiasse tão ferozmente uma estrutura de poder, né? Então uma caça que aconteceu por 2 séculos, pelo menos. E essa bruxa, ali para o sistema patriarcal e para o capitalismo, ela é a encarnação, ela simboliza ali, né, a encarnação de todo um universo feminino que representa o respeito ao tempo, o respeito à vida, que que para acontecer todo esse novo sistema ele precisava ser destruído, né? Precisava destruir essa estrutura. Então a mulher que ousava viver sozinha, essa esposa que fosse desobediente, a herege, né, ou a curandeira, todas aquelas, né, que não estavam dispostas a essa exploração, tanto a exploração da terra quanto a exploração da mão de obra, eram mulheres que ameaçavam perigo para a construção, para esse plano de controle, né, esse plano de cegueira, que é o que a gente vive até hoje. Então, o capitalismo, ele separou a posição e a produção dessa sociedade, ela separou em 2. Um é aquele que era o proletariado, né, o assalariado de sexo masculino, que é essa mão de obra que produzia as mercadorias, e aí do outro lado ficaram os proletariados não assalariados, que eram do sexo feminino, que produzia a força de trabalho. O que é isso? Foi daí que surgiu essa definição daquilo que seria ou não seria o trabalho das mulheres, como, por exemplo, o trabalho reprodutivo, a criação das crianças, a cozinha, a administração da casa, os campos e as plantações na época, né? Tudo isso que era considerado um serviço pessoal, tudo isso que era visto ali quase como um recurso natural, visto ali igual a terra, né? Que só dá sem cobrar. Né? Então, era um trabalho, esse trabalho das mulheres, era um trabalho que ele acontecia fora de qualquer relação contratual e num formato naturalizado de exploração, de inferioridade, né? Ou seja, o nosso trabalho, o trabalho das mulheres, é improdutivo, ele não tem valor monetário. E aqui a gente chega num ponto crucial, que é a nossa subordinação aos homens, que foi causada pela não remuneração desse trabalho dito doméstico, desse trabalho das mulheres. Então, isso nos impediu e impede até hoje de ter independência financeira, de consequentemente, né, o quanto isso causa uma dominação masculina baseada no poder do dinheiro. Quantas mulheres não são dependentes, né? E esse é um dos principais pilares do capitalismo, do patriarcado, que caminham de mãos dadas até hoje, né? Então a gente vê até hoje resquícios disso, dados que comprovam a diferença de salários, por exemplo, entre homens e mulheres,
mesmo quando ocupam o mesmo cargo, né, por exemplo. A gente vê a alienação parental, a gente vê a insegurança profissional das mulheres, a gente vê a falta de valorização dos trabalhos ditos femininos e por aí vai. Então, todos são resquícios dessa divisão. E essa divisão sexual do trabalho, ela não impactou só a vida das mulheres naquela época, como eu disse, né? A gente vê muito enraizado esses resquícios até hoje. Essa nova ordem patriarcal, ela não só excluiu as mulheres do trabalho, como também mecanizou o nosso corpo como uma máquina de produção de mão de obra. Ou seja, a mulher ela é capaz de produzir novos trabalhadores. A mulher é mão de obra para novas mãos de obra. E aí eu sempre convido aqui para a gente olhar para as nossas ancestrais, por exemplo, as nossas avós, as nossas bisavós, e se lembrar de quantos filhos essas mulheres tiveram. E se perguntar, né, será que todas essas mulheres puderam escolher quantos filhos elas queriam ter? Quantas dessas relações sexuais elas realmente estavam desejando ter quando elas engravidaram? Quantas dessas relações foram concedidas ou obrigatórias? Isso é muito recente. E é muito doido também a gente pensar que essa produção de seres humanos em massa, ela está completamente relacionada com a destruição massiva dessas vidas, né? Algo que é muito consequente de exploração, de maltrato, do tráfico de escravos, etc., né? Então essa foi um marco muito forte assim para a vida das mulheres, onde a partir daí elas sempre foram tratadas como inferiores, num formato de exploração que liberava a escravidão por conta de um intenso trabalho não remunerado em formato ali de enclausuramento muitas vezes para muitas mulheres, né? Então vocês percebem como é ali uma forma muito especial de exploração que de tão bem feita ela foi normatizada e ela não é questionada por tanto tempo, mas foi normatizado. Então essas estruturas, né, ocultas de dominação, esse deslocamento de uma produção orgânica que acontecia antes para um sistema que legitima a exploração das mulheres e da natureza e também do homem, né? Também do homem, porque o homem ele é escravizado pelo dinheiro, pelo ideal do sucesso. Então, a vida aqui está subordinada à criação de lucro, o máximo que for possível, e para isso é claro que é preciso violentar, e violentar o que é natural. E é por isso assim que um dos motivos, né, que mais motiva o caça às bruxas, que foi esse grande movimento de aniquilação dessas mulheres que eram indomesticáveis, foi de que era preciso destruir esse controle reprodutivo sobre os seus corpos que as mulheres elas foram adquirindo com os seus estudos, né? Esse mapeamento do ciclo da lua, estou no meu período fértil, não estou, ervas, né, que impedem, ervas abortivas. Então existe um controle ali sobre os seus corpos para eles não reproduzirem. E obviamente, como eu falei, né, a mão de obra é valiosíssima, essas mulheres precisavam ser perseguidas e aniquiladas, esses saberes tinham que ser queimados, né? A mulher não pode controlar. E tudo isso foi acontecendo, gente, numa crescência de perseguição e violência com a intervenção do Estado e da Igreja. Então não foi algo que foi acontecido ali anonimamente, foi algo que aconteceu muito às claras. E a bruxa é essa parte livre de todas nós, né? Essa mulher selvagem, essa mulher indomável, essa mulher alegre. E esse arquétipo dessa mulher, ele foi uma ameaça e ele ainda é uma ameaça até hoje, né? Nessa constante negação de tudo que é feminino que a gente vê hoje, né? Que são os sonhos, as emoções, a intuição, a liberdade, a alegria, a irmandade, né? Então uma repressão e uma perseguição constante a tudo que envolve esse assunto, a natureza, a fertilidade da natureza, o respeito ao tempo, aos ciclos, né? E a gente foi perdendo a nossa autoridade tanto sobre a magia quanto sobre nós mesmas, né? Então a gente foi desprovida
de qualidades intelectuais, de qualidades espirituais, né, depois pela igreja. Porque a nossa única função era gerar filhos. A mulher, ela é uma fazedora de mão de obra para o sistema capitalista. Até mesmo essa questão, né, do gestar, que é algo muito lindo, que é um momento de grande magia para a mulher, né, um grande rito para ela, extremamente consagrado nas antigas religiões, né, a gente vê a Mãe Divina. Tudo isso foi, até isso inclusive, né, foi intoxicado, né, por conta dessa relação, né, do ato sexual, inclusive, né, que para a mulher também o próprio prazer está em temática aqui, né, tudo isso foi tirado, tudo isso foi intoxicado, tudo isso foi controlado, né, e essa sexualidade está completamente relacionada com a reprodução, a sexualidade que não era reprodutiva não era aceitada. E olha que doido, né, quanto disso a gente ainda vê hoje, né, quantas mulheres, né, com essa temática ainda como um tabu na vida, né? Então tudo isso, todo esse grande erro, essa grande exploração, esse aniquilamento da nossa naturalidade, da honra e do respeito a esses recursos naturais, aos nossos dons naturais, esse desrespeito ao tempo, à cultura, à pluralidade, né? E tudo que vai nos tornando íntegros, tudo que transformou essa estrutura, né, do sistema que a gente vive hoje. E tá tão consolidado que a gente nem percebe, né? A gente nem percebe que existe uma saída, e a única saída que existe, que a gente nem percebe, é uma mudança sistêmica mesmo, é uma mudança estrutural, já que qualquer outra coisa que for proposto vai ser um capitalismo ou um patriarcado mascarado de algo humanizado, como a gente bem vê por aí, né? Então, o propósito dessa série de lives, chamada Manifesto Bruxa, é devolver a nós uma potência que nos foi roubada, que nos foi corrompida, que nos foi proibida. E ao mesmo tempo, obviamente, nos presentear com um senso de pertencimento à vida, à nossa vida, à natureza, resgatar o valor dos saberes ditos femininos, nos libertar dessa sacralidade tida como alienação, nos libertar de uma liberdade tida como profanação, né? E curar todos esses termos, ressignificar através da informação, né? Ressignificar através da verdade. Também a minha intenção aqui fornecer uma base, né? Um fundamento histórico sobre tudo que envolve esse tema, sob uma perspectiva feminina, obviamente, dando voz a diferentes realidades com cada uma das convidadas, para uma revisão e uma reparação histórica, como eu falei, né? E para isso eu conto com a colaboração tanto na participação ao vivo aqui, né? Dessas participantes, né? Das convidadas, quanto também na criação de alguns conteúdos que vão ser complementar aqui das lives, né? Que depois vocês vão receber por e-mail. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essas maravilhosas, né? Essas convidadas. Amanhã, dia 28, quarta, a gente recebe a Pri Ferraz, do Diário da Bruxa. A gente vai falar sobre caça às bruxas e a domesticação das mulheres. Na quinta-feira, dia 29, eu recebo a Ana Sazanoff, dos Saberes da Mãe Terra, para a gente falar sobre reprodução e prazer. Na sexta-feira, dia 30, eu recebo a Carol, da Dandara Suburbana, que vem pra gente falar sobre magia, colônia e capital. E aí a gente fecha os trabalhos no sábado, dia 31, Dia das Bruxas, com a Mel Bevacqua, né, do Meio da Terra, pra gente falar sobre cosmovisão. Então, todos os dias, cada convidada vai trazer aqui o seu manifesto escrito por elas, pra gente, elas vão ler durante a live também. E a gente vai formar esse grande manifesto bruxa. Eles vão ser utilizados tanto na live como depois, como uma espécie de um decreto mágico, assim, né? E aí no mesmo dia, a gente vai compartilhar aqui no feed um ritual que foi criado por cada uma delas pra gente trabalhar os assuntos de cada live,
também no plano mágico, né? Porque é assim que bruxa aprende, né? A gente não aprende só ali racionalizando. Então todas essas temáticas, elas vão ser curadas, vão ser assentadas no nosso campo depois com o ritual de cada uma das participantes vai colaborar com a gente, tá? E assim, eu tenho uma alegria e uma honra enorme em receber todos vocês, receber essas convidadas aqui, né? Criar esses grandes encontros, e eu espero profundamente que vocês saiam completamente transformados dessa série. E para finalizar, eu vou ler a minha parte então do Manifesto Bruxa, mas antes eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui apoiando esse grande rezo, né, de recontar a nossa história, de resgatar as nossas potências, de recriar realidades. Então nos ajudem a divulgar esse movimento, né, que a gente está tecendo aqui. Ele foi e está sendo um trabalho muito profundo, mas a gente conta que vai ser muito incrível na vida de vocês. A gente conta também com vocês nos ajudando a divulgar para que esse conteúdo tão urgente ele alcance o máximo de pessoas possíveis, assim, tá bom? Então, para finalizar, eu vou ler aqui o meu Manifesto Bruxa e eu já me despeço de cada um de vocês. Vocês podem fechar os olhos, respirar fundo. Ei, minha amada, que bom que você chegou. Estávamos te esperando com uma fogueira acesa para durar a noite inteira. Aqui está. Te preparamos um escaldapés de lavanda, um banho de alecrim, um chá de camomila. Descanse seus ombros, relaxe o maxilar, suspire. Você chegou. Ei, minha amada, eu bem sei quais caminhos você teve que percorrer. Eu bem sei todos os obstáculos que você precisou transcender. Dos desejos de desistir, das vezes em que a esperança ficou só por um fio. Nós vimos quando você foi forte o suficiente e não parou de tecer, quando não parou de farejar seu caminho até aqui, quando não se deixou enganar. Ei, minha amada, haverá tempo suficiente para você nos contar tudo o que você passou. Mas é mais provável que a gente queira saber com que intensidade você vai escolher viver a sua vida a partir daqui, e não o que te impediu de chegar. Que a gente queira olhar as estrelas nos seus olhos quando você nos contar dos teus sonhos. Que a gente queira nos aquecer no canto do seu coração quando ele acolher a tua alma. Ah, a tua alma, ela estava ansiosa te aguardando, assim como nós. Ela preparou muitos prazeres para serem vividos todos os dias, a partir daqui. Ei, minha amada, aqui você está sempre em boa companhia, porque você não está só com a gente, você está com você. Todos sabemos dos perigos lá fora, mas aqui você está segura. Aqui, a tua alma e o teu corpo, ao contrário de muitos lá fora, estão a salvo. Ei, minha amada, que bom que você chegou. Suspire. Você chegou. É isso. Espero que vocês tenham gostado do prefácio, espero que vocês tenham gostado do manifesto. Espero que tudo isso possa assentar aí no campo, na mente, no coração de vocês da melhor forma possível, no tempo perfeito. Espero que o que tenha servido possa transformar e o que não tenha servido agora possa ser guardado para um outro momento. Eu espero muito poder te ajudar durante essa série, eu espero muito poder nos ajudar a construir uma nova realidade, uma nova forma de existir, de ser, de sentir, né, onde esse feminino tenha um espaço, né, respeitado dentro de todos nós e fora, que a natureza possa voltar a ser reverenciada, que a gente possa viver em pluralidade, em respeito, né, que a vida se transforme numa grande celebração que é. Então, gente, muito obrigada pela companhia de vocês hoje e conto com a presença de vocês formando
essa egrégora, tá? E fortalecendo esse encontro e também polinizando, espalhando para que outras pessoas também possam receber esses conteúdos, tá bom? Tudo foi criado e está sendo criado de uma forma assim muito profunda, tá? Nos bastidores, da forma mais carinhosa que a gente pode fazer, da forma mais respeitosa e mais responsável, tá bom? Então é isso, vou deixar a live salva aqui para vocês. Comentem, por favor, o que vocês acharam, se tiverem algo a contribuir para os conteúdos, se vocês tiverem algo a sugerir também para as próximas lives, tá bom? Beijão no coração de vocês, nos amo, nos honro profundamente. Seguimos bruxas. Tchau!